Fala galera, como é que vocês estão? Vocês estão bom? Espero que sim. Gente, esse é um vídeo para a playlist da minha carteira rumo ao 100k em renda variável, tá? O projeto Perpétuo e Perene, beleza? Então, você que gosta de investimentos, acompanha aí até o final do vídeo que você vai entender mais ou menos a metodologia e qual é o sentido que eu estou seguindo nessa carteira, tá bom, gente? Então, fica aí até o final que você vai entender. Mas antes, gostaria aí de agradecer aí, né? Como sempre. Ó, já somos 5.443 inscritos. Inclusive, postei um vídeo hoje novo lá, falando sobre a impressão 3D, né? Também eu tinha postado também um vídeo referente à minha metodologia, né? A roda já foi inventada. Então, gente, tem alguns vídeos aí, né, que eu já venho postando. Ó, o último episódio da playlist de investimentos foi o episódio 13, rumo ao 100k. Terras raras, cobre e prata, né? Que eu explico o porquê eu prefiro investir em mineradoras do que no próprio ativo, no ouro, na prata ou no cobre, tá bom, gente? Então, sem muita enrolação, vocês sabem aqui como é que é, né? Vamos direto para o vídeo, tá, gente? Então, só recapitulando, mês passado eu fiz o aporte de $200 em cada aí, tá? Primeiro na Algo, né, na Austin Gold Corp, que trabalha no setor de mineração. Ela é focada na exploração e desenvolvimento de projetos de extração de ouro, tá? Eles têm diversas jazidas, né, nos Estados Unidos e em outros países também, tá bom? Também fiz o aporte na FCX, também do setor de mineração. Eles mineram ouro, cobre, molibdeno. Então, são diversos minérios que eles extraem, fazem o refino e vendem, tá bom, gente? E eles têm diversas jazidas, né? Tanto nas Américas, na Indonésia, enfim, em diversos lugares. E a SCCO, né? Sulfur Copper Corporation, que eles são exatamente mais focados em cobre, tá? Eles pegam cobre, extraem zinco, prata, eles têm diversas jazidas no Peru, no México, em diversas partes aí do mundo, tá bom? Eles também fazem, são focados mais em extração de cobre e fazem a transformação e a venda desse minério, tá bom, gente? Então, seguindo essa metodologia, tá? Que ó, inclusive, ó, vocês olharem aqui, ó, já tá tendo retorno, tá? Ó, $266, 241, 223, ou seja, né, eu fiz a compra no mês passado e já está a valorização aí presente aí, né? Ou seja, está dando resultado, né? Essa estratégia, tá bom? Dos REITs também, né? Que faz parte da minha metodologia, ó. DLR, que é um REITs focado em data centers. Olha aí a valorização dele, ó. Já valorizou 22%, tá vendo? Desde quando, né, eu estou investindo. Então, usando essa mesma metodologia, esse mês, foi exatamente dia 10 de abril, na sexta, né, que inclusive foi o meu aniversário, eu aportei 10k aqui no Brasil, tá? Então eu escolhi empresas no Brasil que não tem como replicar o que você faz nos Estados Unidos, mas tem como escolher empresas utilizando critérios. Quais são os critérios? Eu quero investir em mineradoras, em petróleo, em commodities. Só que aqui no Brasil tem empresas boas, por exemplo, empresas de saneamento, de transmissão de energia, né, de serviços básicos, que essas empresas pagam excelentes dividendos, tá? Então nós temos acesso a essas empresas, aqui no Brasil, tá? Então, por isso que essas empresas foram escolhidas por mim e estão dentro da minha estratégia, tá? Vou falar para vocês as empresas que eu fiz aqui o investimento, né, aqui de 10k, que foram quais? Ó, eu coloquei R$ 2.000 em VEG, tá? A VEG é uma empresa de bens, trabalhando no setor de bens, indústrias e energia, né? Eles fazem motores elétricos, painéis solares, transformadores, enfim, eles fazem diversos equipamentos para transmissão e geração de energia, né? E a VEG, ela é uma empresa que tem uma valorização insana. Muitas pessoas que têm VEG compraram lá atrás, tem assim valorizações assim tipo de 100%, 150%, 200%, porque comprou bem lá atrás, né? Então, tipo, o pessoal gosta bastante da VEG. É uma empresa que não distribui dividendos, porém ela tem uma valorização muito boa do mercado, tá? Então é uma empresa que tem uma boa reputação de crescimento. Aí também escolhi a Prio. Por que eu escolhi a Prio? A Prio é mais focada no setor de petróleo e gás, né? O que ela vende? Ela vende o petróleo cru, né? As bacias de petróleo menores que existem no Brasil, a Prio foi lá simplesmente e comprou. Tipo, já que a Petrobras não quer, tá bom, a gente quer. Aí foram pegar um aqui, pegaram outra ali, e foram pegando e fazendo essa extração e vendendo. Lembrando que a Prio não é estatal, assim como a Petrobras, né, que tem um pezinho do governo lá dentro, tá? Então ela é uma empresa de petróleo privada dentro do Brasil, né? Aí depois da Prio vem a Vale, né? O que a gente vai falar da Vale, né? A Vale trabalha no setor de mineração, ela extrai bastante minério de ferro, níquel, cobre, enfim, alguns minérios ali básicos, porém essenciais aí para toda a indústria do Brasil e do mundo. Eu arrisco dizer que a Vale
é uma das maiores mineradoras do mundo, assim como as que eu mostrei aqui, né, dos Estados Unidos, né, que é a SCCO, a FCX e a Algo. Então, ela consegue sim ter um tamanho insano, né? Então, ela está fazendo a extração, inclusive, de terras raras também, tá? Então, e ela tem um histórico excelente de pagar bons dividendos. Eu mesmo conheço pessoas que investem na Vale tipo, há mais de 5, 10 anos e nunca se decepcionaram, porque a Vale sempre pagou excelentes dividendos, tá? Mesmo com todas as polêmicas, com as coisas que já aconteceram, a Vale continua sendo uma grande empresa, tá? Depois da Vale vem a Petrobras. A Petrobras, ela apresentou lucro consistente de 5 anos, tá? Podem pesquisar. Então, ela é uma empresa que ela tem um bom caixa, ela tem, assim, ela paga bastante dividendos, ela é bem estruturada. O problema da Petrobras é somente o governo. Quando o governo resolve mexer muito na Petrobras, aí dá errado. Mas, se o governo não interfere muito, ela é uma excelente empresa, ou seja, ela paga bons dividendos, ela tem toda uma estrutura, é uma excelente empresa no setor de petróleo e gás, é uma das maiores do mundo também. Então, o único problema da Petrobras é quando o governo resolve mexer nela, tá? Mas mesmo assim, vale o risco de ter uma Petrobras na carteira, tá bom, gente? Qual que é a próxima? A VBPR3, a Vibra Energia. Gente, também é uma empresa privada focada não na extração, mas na distribuição e comercialização de combustíveis e lubrificantes pelo Brasil. Ela é a antiga BR Distribuidora, não sei se alguém lembra. Também está ali no setor de petróleo, petróleo, gás, energia, né? Faz a distribuição aí por todo o Brasil, né? Então ela se encaixa bem com essas outras duas que eu tenho. Aí vem a Unipar. Qual que é o critério? Saneamento, energia, utilidades básicas e bons dividendos. A Unipar trabalha no setor químico, né? Vende cloro, solda cáustica, PVC, insumos básicos para tratamento de água, na construção civil e a indústria plástica, ou seja, é uma gigante de produtos básicos, ou seja, sempre vai ter comércio, né? Então, ela trabalha ali mais no setor de commodities químicas e também paga excelentes dividendos, né? E é uma empresa que tem lucros assim exorbitantes, podem pesquisar. Depois, a outra que eu escolhi também, a Klabin, que trabalha mais no setor de papel e celulose. Celulose, papelão, sacos, embalagens de papel, commodities, né? Que eles utilizam bastante commodities florestais, né? Elas pegam lá a madeira, tal, faz todo o refino e vende o produto aí para a indústria, tá? É uma gigante do setor, acredito eu que não tem nem uma grande empresa listada na bolsa para competir com ela. É só ela e pronto nesse setor aí, pelo menos na bolsa do Brasil, tá? E também o Banco do Brasil. Gente, o Banco do Brasil é enorme também, um excelente pagador de dividendos, gente. É um banco, assim, se o Banco do Brasil quebrar é porque o Brasil quebrou, então, né, é difícil, mesmo com tudo que acontece, ainda é difícil alguém conseguir quebrar um banco como o Banco do Brasil, que é um banco enorme, tá? E conhecido também por pagar excelentes dividendos, tá? Ele é muito forte na geração de caixa e é um banco que é mais associado ao setor agrícola, né? Ou seja, financia diversas fazendas e pessoas que trabalham no meio agrícola, tá? E, por último, a Sanepar. A Sanepar é mais ali no saneamento básico e utilidade pública, ou seja, sempre vai ser necessário, tá? É uma empresa que é conhecida por pagar excelentes dividendos, que é um setor perene, previsível, com características semelhantes às transmissoras de energia. Tipo, um exemplo, a Taesa, que também está na minha carteira, tá? Ela faz captação, tratamento e distribuição de água, além de coleta e tratamento de esgoto ali na região do Paraná, tá? A Sanepar é uma excelente ação para se ter, para gerar caixa, ou seja, pagar dividendos e você reinvestir esses dividendos, tá? Lembrando, gente, que ações também pagam dividendos, tá? Agora que eu falei um pouquinho aqui dos aportes, né, foram esses, né? Sanepar, Banco do Brasil, Klabin, Unipar, Vibra, Petrobras, Vale, Prio e VEG. Isso. Foi 10 mil dividido nessas empresas, tá? Então, como eu falei para vocês, elas são excelentes pagadoras de dividendos. Então, essas empresas, elas também pagam dividendos, assim como os FIIs. Só que eles não pagam todo mês, né? Eles pagam em determinada época do ano. Tem ações que pagam em mais épocas do ano. Vou mostrar aqui para vocês. Eu pedi para o Google Gemini, mandei a lista, né, das ações. Aí eu pedi para ele, tem como mapear esses dividendos? Aí, beleza, com certeza. Tararara. Aí, ó, por exemplo, máquinas de fluxo contínuo, ou seja, pagamentos frequentes. Como eu falei para vocês, ó, Banco do Brasil paga 8 vezes ao ano, ou seja, distribui lucros 8 vezes ao ano. A Klabin trimestral, ou seja, fevereiro, maio, agosto e novembro. A Petri, né, que é a Petrobras, maio, agosto, novembro, dezembro e janeiro, ou seja, 5 meses, né? Então, você vê que, tipo assim, ó,
algumas ações pagam mais vezes que outras, tá? Ó, os mega dividendos, pagamentos concentrados, ou seja, aqueles que pagam bastante, mas pagam de uma vez só. Ó, por exemplo, a Vale, em março e setembro, ou seja, 2 vezes no ano. A VEG, ela não paga um giga dividendo, mas entrega bastante valorização. Isso é muito bom para carteira. Ó, em março e setembro. Desculpa, em março e agosto. A Unipar, paga em abril, agosto e novembro, né? A Vibra, Energia, abril, agosto e dezembro, né? Então, essas empresas, elas pagam mais forte, mas sempre vai pingar algum dividendo, tá? Então, eu pedi para o Gemini fazer uma tabela dos 12 meses e as ações que pagam no mês correspondente. Então, ele fez para mim, ó, essa tabelinha aqui, por exemplo, para o mês de maio, né? Que é o próximo mês. Então, o próximo mês eu vou receber do Banco do Brasil, da Klabin, da Petrobras, da Engie também e da Taesa, que eu não aportei, mas provavelmente no mês que vem eu acho que eu vou aportar. Eu vou ver direitinho aonde que eu vou aportar mês que vem. Em junho eu vou receber, né, do Banco do Brasil e da Sanepar, que eu aportei, da Vivo eu ainda não aportei. Ó, em julho, a única que eu tenho, das 18 ações que eu tenho, em julho, só a ITSA4 que vai pagar, né? Mês mais calmo, foco na renda dos FIIs, né? Em agosto vem uma pancada. Então vem VEG, vem Banco do Brasil, vem Klabin, vem Petrobras, Unipar, que paga bem, a Vibra. Então vocês veem, gente, a carteira, ela não é, com as ações, não é igual aos FIIs que são assim, né? Todo mês está lá pagando, Não, eles pagam de acordo com o calendário deles, porém, eles vão pagar em algum momento do ano. Porém, as ações, elas valorizam, elas têm um potencial de valorização maior do que os FIIs, né? Você tira a previsibilidade dos FIIs, de pagar todo mês, mas você tem a valorização que pode chegar, né, a qualquer tipo de porcentagem, né? Não tem limite, entendeu? Aí, ó, setembro, Vale, Banco do Brasil. Outubro, de novo, ITSA 4. Novembro, outra pancada, Banco do Brasil, Klabin, Petrobras, Unipar e Taesa. Ó, em dezembro, ó, Banco do Brasil, Petrobras, Engie, Taesa, Vibra. Vocês entenderam, gente? Então, assim, essa carteira, ela vai funcionar exatamente desse jeito. Em alguns momentos, ela vai dar uma pancada, entendeu? Ela vai dar uma pancada e vai acabar retornando os dividendos aí de forma natural, né? De acordo com o meu investimento. Aí, eu também pedi, com os valores atuais e quantidades, eu pedi para o Gemini fazer, né, uma previsão aí de quanto que eu receberia, né, no ano. Então, ó, vamos lá. Se fosse agora, passasse os 12 meses, então eu receberia aí uma estimativa aí de R$600, né? R$600 somente em ações agora, entendeu? Então a gente ainda tem aí o ano todo para fazer os aportes e aumentar esse valor, tá bom, gente? Então, é o que eu falo para vocês. Uma carteira bem estruturada, seguindo um objetivo claro, ela tem uma valorização bem interessante. Por exemplo, aqui, a única coisa que está puxando minha carteira para baixo são exatamente as criptomoedas, tá? As criptomoedas, eu estou para trás aí, ó, uma rentabilidade de 15,93. Porém, não está atualizado, tá? Que o investidor 10 não atualiza de acordo com a movimentação. Porque nesse exato momento, o Bitcoin está batendo $73 mil. Então, ó, a valorização que está aqui, ó, aqui está dizendo que tem 7.800, ó. Só que na verdade, vou mostrar aqui para vocês. Ó, na verdade, a valorização do Bitcoin está em 8.254,42, porque no investidor 10 ele não acompanha a cotação da Binance. Então, esse valor aqui, ó, de 7.853 está errado. Então, já posso considerar basicamente que a minha carteira está no positivo, tá? Então, eu preferi na época fazer os aportes em criptomoedas porque eu estava considerando barato o valor, né? Porém, caiu mais e eu fiz mais aportes também ali na faixa dos 63 mil ali mais ou menos, tá? Só que aí, por decisão tática, eu falei, não, vou parar e agora vou concentrar os meus aportes em outros ativos. E ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, por exemplo, se eu tivesse aportado mais em ações, ó, desde quando eu comecei a aportar, já tem acumulado 29,50 de rentabilidade da minha carteira de ações. Ou seja, as ações foram muito bem escolhidas. Tá tendo uma rentabilidade muito boa. Por exemplo, os FIIs, ó, 2,60. As stocks, 13,46, né? Os REITs, o REITs que tá valorizando pra caramba, olha só, 22%, que é o REITs que eu falei para vocês de data center. Ou seja, ele está valorizando bastante, né? Só que devido a eu ter feito um aporte maior, ou seja, vamos lá, tinha R$1.000 em cada aqui, 2.000 no máximo, e o valor maior em criptomoedas. Devido a isso, puxou a minha carteira para baixo, certo, gente? Então, agora que eu estou aportando, por exemplo, coloquei um peso maior em ações, que está valorizando bastante, agora sim vai começar as ações a zerar as perdas das criptomoedas, que eu acredito que futuramente vai voltar ao patamar que estava, tá? Então, ó, por exemplo, hoje, segunda-feira,
teve uma valorização de 1,99. Então, se eu fiz o aporte de 10k lá na sexta, hoje é segunda, então eu já posso considerar que evoluiu 2% aí do meu patrimônio, tá? Então, demora um pouco para a carteira ter aquele tracionamento, para você ver aquela rentabilidade acumulada, certo? Não vão ser 5 meses que você vai aportar e você já vai ter ali aquela valorização exponencial. Não é, gente. É com calma, paciência e estratégia, né? Como vocês bem estão vendo aqui em cima, ó, rumo ao 100k, de 5 a 10 anos, tá? A gente começa a ver uma carteira dar frutos lá para os 2 anos e pouco, tá? Essa não é a minha única carteira e não é a minha primeira carteira, tá? Essa é a carteira que eu comecei do projeto para o canal, tá? Então, eu invisto desde 2014, tá bom, gente? Então, eu conheço aí as particularidades da bolsa, tá bom, gente? E outra coisa que eu gostaria de mostrar para vocês, aqui vocês estão vendo uma carteira sem renda fixa, ou seja, sem a base sólida. Agora eu vou mostrar para vocês a diferença de uma carteira com renda fixa. Olha só, gente, que é a carteira que também é pública aqui do canal, só que nessa carteira aqui já tenho 100k investido em Tesouro Direto 2040, né, 50 mil e 50 mil em renda fixa, né, como eu acredito que eu já expliquei em um dos vídeos, que enquanto eu estou agora colhendo os frutos, né, dos juros a 14,75% a 15% que estava antes, essa é uma carteira que vai essa renda fixa vai valorizando. Ó. E uma eu peguei 105 do CDI e outra 102 do CDI. Ou seja, ela vai me pagando juros diários, né? Ou seja, eu estou aproveitando a alta da Selic nesse exato momento. Já o Tesouro Direto 2040, vou mostrar aqui para vocês. Ó. Olha só, aqui no Investidor 10, ele está 49.412. Só que quando eu olho na corretora, aí ó, já está em... Dá para vocês verem aí? 50.266. Ou seja, o que isso significa? Quando a Selic começar a cair, quando a Selic começar a diminuir, o que vai valorizar? O Tesouro 2040. Assim como eu fiquei para trás, se vocês olharem nos outros vídeos, chegou a bater 47 mil, ou seja, ficar R$2.000 negativo. Quando a Selic começar a cair, esse título vai só valorizar, porque ele é um título que ele vai acumular a valorização de inflação mais 6,88 ao ano, até 2040, ou seja, 15 anos, certo, gente? Então, não tem erro, a valorização vai vir, só que a longo prazo, gente, a longuíssimo prazo, né, para alguns, né, que acham que 15 anos é muito tempo, não é, certo? Então, 5, 10 anos passa muito rápido, e nessa carteira aqui eu já estou positivo, né, se juntar aqui com as criptomoedas que já estão valorizando, já está quase 8.300, então eu já estou ficando bem positivo aqui. A minha renda fixa já está positiva, porque o Tesouro já está 50.200, e a renda fixa aqui, né, a renda fixa diária, também já está rendendo em torno de R$2.600, uma valorização de 5%. Então, gente, quando a gente monta uma carteira, tem que ser com a visão de longo prazo. Não adianta, porque logo de início, a carteira não vai funcionar, né? Ela vai demorar para vir a valorização. Depois que você investe, que vai começar o dinheiro a trabalhar, tá? A rentabilidade não é instantânea, é a longuíssimo prazo, beleza, gente? Deixando bem claro. Então, gente, ó, se eu for comparar hoje, a minha carteira total só tá ganhando do IPCA, só da inflação. Ou seja, se meu dinheiro tivesse parado numa poupança, ia estar perdendo para a inflação. Ou se estivesse debaixo do colchão, também estaria perdendo para a inflação. Mas não, ó, já está 4,3 acima, né, do IPCA, né? Tá ganhando um pouco mais de 1% aí do IPCA, tá? Mas ainda, por exemplo, não bateu o CDI. Ó, não bateu o CDI, que é essa linha amarela. Mas só de bater a inflação já tá ótimo, porque pelo menos o meu dinheiro não está se desvalorizando. Aí tem o Ibov, bateu o Ibov é um pouco difícil, né? O Ibov tá já em 200 mil pontos. Ó, enquanto, ó, pelo menos tá batendo o IVVB11, né? Que é o índice dos Estados Unidos, né? Mas o Ibov tá difícil de bater, gente. Porque o Ibov, o que tá acontecendo com o Ibov? Muitos americanos, muitos investidores estrangeiros, não só americanos, tá? Investidores estrangeiros no geral, estão vendo o Brasil como uma excelente opção de país emergente para investir. Então, estão entrando bilhões em dinheiro aqui no país e o dólar tá caindo. Isso é muito positivo, né? Porque quando o estrangeiro vem, ele precisa vender dólar para comprar real. Então, essa conversibilidade acaba desvalorizando um pouco a moeda. O que também é bom para os Estados Unidos, mas eu não vou falar sobre isso nesse vídeo. Enfim, devido a isso, eles estão aportando muito dinheiro na Bolsa Brasileira. Isso faz a Bolsa explodir. E não só na Bolsa Brasileira, como nas ações do Brasil. Então, se você olhar aqui ó, na minha carteira, só de olhar você já vai conseguir entender. Olha aí, ó, as ações estão, desde o início, né? Estão acumulando 30% de rentabilidade. Entendeu, gente? Então, olha aí, ó. Enquanto isso, ó, os REITs, as stocks, ó, as ações estão batendo as stocks dos Estados Unidos, entendeu? Ó, até os FIIs estão tendo uma valorização aí de 2,48 aí no acumulado, tá?
Então, gente, só o que tá caindo mesmo são as criptomoedas aqui na minha carteira e os ETFs, né? Mas o ETF tá caindo pouco, 1% só, tá tranquilo. Que é o Nasdaq, o S&P 500 e esse ETF que é de inteligência artificial. Então, gente, esse é o episódio de remanejamento aí da carteira, né? Que eu fiz o rebalanceamento da minha carteira. O ideal é 8%, eu já atingi 9%, tá? Então, aí com os outros aportes a gente vai consertando aí a carteira, tá bom, gente? Eu decidi investir o mais rápido possível, exatamente para aproveitar a valorização das ações. E tem mais um porém. Qual que é? Se a Selic começar a cair, o que vai valorizar? Também as ações, porque o pessoal começa a tirar o dinheiro da renda fixa e começa a colocar o dinheiro para rentabilizar em ações, em fundos imobiliários aqui no Brasil, enfim, vai acabar valorizando mais ainda esses aportes que eu estou fazendo. Tá bom, gente? Então, é isso, gente. Esse foi o aporte do mês de abril. Beleza, gente? Então, obrigado aí você que acompanha o canal. Obrigado para você que é inscrito, que deixa o seu like e deixa aí nos comentários o que vocês estão fazendo com seus dinheiro. Tamo junto, gente. Forte abraço e até mês que vem aqui nessa playlist dos aportes, beleza? Tamo junto, gente. Abraço.